Você tem duas situações. Você tem o arsenal da guerra da corte e os arsenais de guerra provinciais. Então, eu vou deixar a parte dos provinciais para a Paola, que entende mais desse assunto do que eu. Na corte, onde funcionava o governo, era o ministério, o arsenal de guerra era subordinado diretamente ao ministro da guerra, né? Que seria hoje em dia o ministro do exército, o comandante da força, o ministro da defesa, talvez, né? Era subordinado diretamente. E muitas vezes era um oficial general, né? Numa época que você tinha 16 generais, você dedicar um para diretor da unidade, mostra a importância que ela tinha, né? Então, as unidades, mesmo as de fora do Rio de Janeiro, mandavam um pedido para o ministro mandava diretamente para o arsenal, que respondia para o ministro, que respondia para o requerente, né? É um procedimento que às vezes levava alguns meses para poder ser completado, né? Mas era uma relação muito direta com o ministro, né? Não havia uma subordinação com digamos assim, a autoridade civil, como era no caso das províncias, no caso do presidente da província, o comandante de armas, né? Era uma relação estritamente hierárquica com o ministro, né? Havia relações com outros ministérios, havia muita troca de produtos. Por exemplo, o arsenal de marinha era um arsenal muito grande, mas não fabricava a mesma diversidade de produtos que o arsenal de guerra. Então, às vezes, a marinha, quando necessitava de alguma coisa específica, requeria o arsenal do exército. Mas requeria, o ministro mandava um aviso para o ministro da guerra, que mandava para o diretor do arsenal, que respondia para o ministro e que respondia para o ministro da marinha, né? Havia, às vezes, trocas. O arsenal de marinha era mais adiantado tecnologicamente. Então, algumas ocasiões se destacavam menores aprendizes para fazer aprendizado no arsenal de marinha, mas sempre em atividades mais técnicas, como na oficina de fundição de metais. O arsenal do Rio de Janeiro chegou a fabricar canhão, que nessa época eram fundidos, né? Os operários que faziam disso tinham sido formados no arsenal de marinha, né? Eram operários do arsenal de guerra, vindos das companhias, mas que tinham sido estudados no arsenal de marinha, né? A Guarda Nacional, o ministro da Justiça, que gerenciava, fazia o pedido para o ministro da Guerra, que mandava para o arsenal, né? O presidente de província, normalmente do Rio de Janeiro, que nessa época o arsenal de guerra da corte ficava no município neutro, que hoje em dia seria o município do Rio de Janeiro. Mas, às vezes, o município a província do Rio de Janeiro fazia pedidos para o arsenal, através do ministro que mandava. Era uma organização muito centralizada, né? Não era muito ágil, né? Nas províncias, como eram muito afastados, por exemplo, no arsenal de Cuiabá, você mandar alguma coisa para lá, era uma viagem de meses por canoa em rios de cachoeira, né? Eles tinham que ter uma certa autonomia, né? Então, havia uma estrutura local que providenciava a produção de artigos para o Exército. Inclusive, o Exército tinha uma grande fábrica de pólvora, que era a fábrica de pólvora da Estrela, no Rio de Janeiro, e tentou implantar uma fábrica de pólvora em Cuiabá. E tentou também implantar uma fábrica de ferro, uma siderúrgica do Exército em Cuiabá. Não deu certo. Fábrica de munição em Cuiabá, porque Cuiabá era tão longe de tudo que precisava de uma infraestrutura local, né? Porto Alegre tinha uma vantagem porque podia ser acessado por mar, numa viagem de dias e não de semanas. Então, muita coisa podia ser fornecida diretamente pelo Rio de Janeiro, né? Eu passo para a Paola, porque a estrutura dos arsenais provinciais é muito diferente, né? Uma das coisas que me chamava bastante atenção de ver a estrutura, assim, a dependência, a subordinação, né? Era justamente essa questão de que, bom, era uma instituição militar que era diretamente subordinada a um cargo político, né? A um elemento, digamos assim, do âmbito civil daquela sociedade, né? Então, assim, quando eu fui no arquivo do Exército e olhei os códices do Rio Grande do Sul, né, que compreendiam um registro das documentações que o Ministério da Guerra enviava pro
para a província do Rio Grande do Sul, no período de 64 a 70, se tiveram 10 correspondências diretamente do Ministro da Guerra para o arsenal daqui, foi muito, porque eu acho que nem teve 10. Então, assim, mesmo quando o Ministério da Guerra, que era quem mantinha, né, a instituição no sentido de subsídios, né, mesmo assim, o presidente da província fazia o meio de campo, né? Então, era uma instituição civil que era mediada e diretamente dependente do presidente da província, né? E isso estava previsto lá naquele regulamento de 1832, né? Que é o que cria, de fato, os arsenais provinciais, né? E uma das coisas que está escrito ali é que, bom, que essa direção tem que ser um oficial idôneo, né? Não diz que precisa ser, né, um oficial general. Normalmente os que ocuparam aqui nesse período da guerra contra o Paraguai foram coronéis, né? Então vão ser oficiais que, por se exigirem que sejam idôneos, a gente supõe que são oficiais que já têm alguma atuação preponderante ou que já sejam conhecidos da autoridade que está nomeando eles, né? E essa nomeação, ela é feita pela presidência da província, né? Mas não sem passar antes pelo Ministério da Guerra, né? Então, assim, a legislação diz que a presidência da província nomeia, né, a direção do arsenal, porém não é necessariamente o presidente da província que vai escolher, né? Então a nomeação e a escolha acabam sendo duas coisas diferentes, no momento da guerra, pelo menos, né? Porque a gente tem um momento onde justamente o Ministério da Guerra se comunica com a presidência da província para avisar que fulano de tal, né, coronel X, está vindo para dirigir, né, a instituição. Então, e eu penso assim, né? Bom, esse dispositivo legal que regulamenta o arsenal aqui de Porto Alegre, ele foi feito em 1832 e aí já se passaram 30 e tantos anos, outros contextos, ou um outro contexto, né? Tá uma realidade distinta daquela da criação do dispositivo legal. E nem sempre a realidade ali da instituição ela consegue seguir a risca, né, o que está colocado lá numa legislação já ultrapassada, digamos assim, né? Então, isso foi até uma das coisas que me fez tentar explorar um pouco mais em que parâmetros se dava a subordinação da instituição com a presidência da província, justamente porque esse dispositivo legal não deixava claro em quais parâmetros ela ia se dar, né? Enfim, só dizia que o diretor não poderia enviar nenhum artigo sem ordem por escrita do presidente da província. Era basicamente essas duas coisas. O presidente da província nomeia o diretor e o diretor não pode enviar nada sem ordem escrita. Mas, assim, entre isso e a realidade prática da instituição, tem um mundo de coisas que acontecem, né? Então, justamente, essa era uma das questões que precisavam ser um pouco melhor compreendidas, né? Então, acabei tendo que dedicar uma parte bastante grande da dissertação para compreender como é que estavam essas dinâmicas, né, de subordinação e dependência do arsenal com relação às esferas políticas e também às esferas militares, né? E foi justamente por isso que o foco são as relações político-militares, né? Porque era necessário entender como essa instituição de fato estava funcionando. Mas é basicamente isso, né? Aqui pro caso da província, pelos motivos mesmos que o Adler comentou, né? Mesmo o Rio Grande do Sul sendo uma viagem que levava somente alguns dias, não poderia passar tudo pelo Ministério da Guerra, né? Tornaria o próprio trabalho da instituição inviável, né? Então, que ficava com a presidência da província, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ainda o fato de estar sobre a subordinação da presidência da província também atrasava um monte as coisas, né? Porque eram, assim, coisas mínimas, mínimas, mínimas que tinham que passar pela autorização da presidência. Porque no primeiro momento a gente pode pensar, tá, não, o presidente da província tem que autorizar aqui alguma coisa que vai envolver, né, um gasto, né, um envio
de alguma coisa, né? Algo que vai, enfim, ter um custo para a instituição, né? Mas não, até a instituição receber a doação de algo devia passar, né, por uma autorização da presidência da província, né? Ou mesmo, agora eu tô tentando desenvolver um artigo com uma colega sobre a relação do Arsenal com a polícia daqui, né? E isso aparece muito, tipo assim, o presidente da província avisa que a cadeia pode pegar 10 fardamentos ali para os prisioneiros, né? Ou seja, tudo é intermediário, as instituições elas não se relacionam diretamente, tudo passa pela mediação da presidência da província, né? Ele controla e sabe de tudo que está basicamente acontecendo, né, em questão de como essa instituição Arsenal de Guerra se relaciona com o restante da sociedade, né? Então tudo passa pela presidência da província, ainda que sejam coisas que a gente pode olhar e considerar, né, simples, que não são onerosas, enfim.